Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio e nesse vídeo aqui traduzir o que Paulo Calef, vice-presidente de futebol gremista, falou em entrevista pro pessoal da Rádio Pachola. Sim, o Calef esteve nos estúdios da galera logo depois da vitória do Clássico Grenal e por 2 horas e 8 minutos conversou com eles. É óbvio que eu não vou falar tudo, tintim por tintim, porque é muita coisa. Só que eu peguei aqui os principais pontos que tu precisa saber e vou aqui traduzir com o máximo de fieldade as declarações pra galera. Gente, a primeira questão é sobre o preparo físico do Grêmio. Ele pediu para garantir que a preparação física gremista é muito boa, que todos os controles e todas as tecnologias que os clubes de futebol no Brasil têm, o Grêmio também tem. Que ele até disse, olha, há lesões, e explicou um caso específico do Grêmio que eu já vou contar, mas, por exemplo, outros times também têm jogadores lesionados, o Arrascaeta no Flamengo lesionou no aquecimento, e o Grêmio se defende nesta questão. Alguns casos, de fato, tem jogadores que passam problemas, mas tem coisas extra-campo que nem chega na torcida. E citou especificamente, tem jogador que por vezes não está conseguindo treinar bem porque não teve uma boa noite de sono, não jogou bem aquela partida, porque o filho dele é pequeno e antes do jogo ele passou a semana inteira tendo problemas, não dormindo e tudo mais. Isso tudo afeta, são seres humanos e é preciso respeitar. Mas a preparação física do Grêmio, ela é muito boa, ela tem todos os parâmetros de todos os outros clubes e toda a tecnologia que qualquer outro clube no Brasil tem. Então, tá feita a primeira defesa. A outra questão é sobre lesões. E ele explica que lesões de fato acontecem, mas caso a caso precisa ser analisado. E tem um fato, que é o do PP, que tá todo mundo lembrando. PP teve a sua primeira lesão muscular da vida, mais grave, né? Não assim, uma contratura, dor muscular, tá mais grave, a primeira lesão muscular da vida com a camisa do Grêmio. E ele explica, olha, primeiro, isso já é um ponto importante. Segundo, o jogador não teve uma lesão porque forçou, porque estava mal preparado. Ele teve porque estava andando no gramado contra o Ipiranga e aí lá em Erechim sentiu a chuteira ficar presa no gramado, ele esticou o músculo, rompeu, abriu. O jogador chega no vestiário dizendo, eu nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu puxei, a chuteira ficou e esticou o músculo. Aí ele tem a lesão. E tem uma nova lesão que, segundo o Calef, na volta agora, é uma lesão diferente da que ele vinha sentindo. É na mesma perna, mas numa região diferente. E a explicação que existe no Grêmio para isso é, como era a primeira vez que ele teve uma lesão muscular, o seu retorno também foi uma experiência para ele. Exemplo, usado pelo dirigente, o Jeromel. O Jeromel, quando vai voltar agora de uma lesão, ele já sabe onde pode ir, como é que pode, sentiu, já para e tal. E o PP não tinha isso, ele só ia dizendo pros médicos que tava bem, foi pro jogo e ele poderia ter esperado um pouquinho mais, se ele já conhecesse um pouquinho mais desse processo, saberia o seguinte, vamos dar uma esperada, não tô seguro e tal, mas aí na ânsia de ir, acabou passando por essa situação. Gente, Chapecó, foi uma pauta inclusive falada pelo dirigente que disse que o Chapecó é pouco elogiado pelo que tá jogando. É claro, a gente sabe que não existe uma boa relação com a situação toda do Adriel, principalmente do Paulo Calef, e ele pediu para dizer que o Chapecó é o jogador pouco elogiado do Grêmio, que tá jogando tão bem que poderia ser mais falado. Soares também virou assunto, por quê? Ele disse que Soares virou o foco, virou o exemplo do que um jogador precisa fazer. E que este é um cara que poderia dar migué, que poderia pedir privilégio, mas não dá migué, não pede privilégio e não faz nada diferente do que os outros jogadores. Outra, negou qualquer cláusula contratual de que o Soares não pode jogar em grama sintética e muito menos de que ele só viaja em voos fretados, não viaja com agregação em voos de carreira e tudo mais. Isso não existe. Não há nenhum acordo com o jogador nesse sentido e não há nenhuma cláusula que ele não pode viajar. Parênteses aqui, não há de fato uma cláusula contratual do gramado sintético não poder atuar. Porém, vírgula, Renato Portaluppi disse depois do jogo contra o São José que o jogador tinha pedido para, se for possível, evitar grama sintética por causa do joelho dele. Então é uma informação que vem do Renato e não é segredo de justiça, tá lá na coletiva depois do jogo contra o São José. Bitelo, o dirigente sabe que ele vai ser vendido. Ele diz, cara, é um jogador nível Europa, ele vai para a Europa, ele vai. O Grêmio já sabe que ele vai vender o Bitelo. Agora a questão é contemplar financeiramente o Grêmio e o jogador escolher um clube bom para ir. O ideal, não tem nada certo ainda, é que a venda aconteça agora, venha o dinheiro, pague as contas e entregue em dezembro. Esse é um sonho do Grêmio, não sei se vai acontecer. Estão no mercado? Estão no mercado. Não abriu nenhum jogador, disse que nas últimas horas 8 empresários ofereceram atletas para eles, principalmente de pontas que o Grêmio está tentando. Mas daí até fechar outra história, tem que passar pelo CDD, tem que passar pela análise.
O Zinho teve uma subida, uma promoção antecipada, porque ele foi bem na Copa São Paulo, o Grêmio então passou a monitorá-lo, pediu para ele treinar algumas vezes, o Renato gostou. Como o Ferreira lesionou, não tinha pontas, subiram ele. Então é uma situação que ele diz, olha, é o clássico jogador que tem futuro, tem projeção, vai dar bom, mas ainda não está pronto. Então foi antecipada, foi acelerada essa situação, o processo foi um pouco rápido, mas enfim, tá aí a explicação do dirigente. Por fim, Kahneman, que ele diz o seguinte, monstro, Kahneman é monstruoso no dia a dia, um cara que vive o Grêmio, e que pela direção eles vão fazer tudo, óbvio que dentro do aceitável, para renovar e manter o Kahneman para a próxima temporada. Eles vão seguir tentando permanência do jogador, mesmo que, o contrato foi renovado, a gente está nem no mês de junho ainda, tem muito tempo até acabar o contrato em dezembro, não se sabe o futuro do Kahneman, mas ele já disse, faremos de tudo para que a renovação aconteça. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.